Embriologia e genética do sistema digestório. A formação do sistema digestório inicia-se ainda na 4ª semana de gestação, com o dobramento das extremidades cefálica e caudal do embrião, adquirindo a forma de um tubo com o intestino anterior estendendo-se para a região da cabeça, o intestino médio comunicando-se com o saco vitelínico e o intestino posterior estendendo-se para a cauda. O tubo é suspendido pelos mesentérios dorsal e ventral. A partir do intestino anterior serão formados a faringe primitiva e seus derivados, sistema respiratório inferior, esôfago e estômago, duodeno, fígado, aparelho biliar e pâncreas. Esôfago. O esôfago desenvolve-se a partir do intestino anterior e é separado da traqueia pelo septo tráqueo-esofágico. Inicialmente curto, o esôfago se alonga rapidamente e atinge seu comprimento relativo no final da 7ª semana. Seu epitélio e glândulas derivam do endoderma, enquanto o músculo estriado deriva do mesênquima dos arcos faríngeos caudais e o músculo liso do mesênquima esplânico circundante. O epitélio prolifera e oblitera parcial ou totalmente a luz do tubo, sendo recanalizado ao final do período embrionário. Uma anomalia comum é a atresia esofágica, que consiste no bloqueio do esôfago associado à fístula tráqueo-esofágica em mais de 85% dos casos. Resulta do desvio do septo tráqueo-esofágico em direção posterior, onde fica o esôfago. Isto resultando em uma separação incompleta do esôfago do tubo laringotraqueal. A atresia esofágica isolada resulta da não recanalização do esôfago durante a 8ª semana do desenvolvimento. A atresia esofágica pode causar polidrâmio, acúmulo de líquido amniótico, já que o feto não consegue deglutir o líquido que deveria seguir para o intestino, onde seria absorvido e transferido pela placenta para o sangue materno para ser eliminado. Estômago. O estômago desenvolve-se inicialmente como uma pequena dilatação da parte distal do intestino anterior, aumentando e alongando-se ventrodorsalmente. A borda dorsal cresce mais rapidamente que a ventral, estabelecendo assim a grande curvatura do estômago, seu formato característico. Após adquirir sua forma adulta, o estômago gira 90 graus em sentido horário em torno de seu eixo longitudinal, assumindo sua posição final. Nesse estágio, o estômago fica suspenso da parede dorsal da cavidade abdominal pelo mesogástrio dorsal, enquanto o mesogástrio ventral prende o estômago e o duodeno ao fígado e à parede abdominal ventral. Uma anomalia que vale a pena citar é a estenose pilórica hipertrófica congênita, que consiste em acentuado espessamento do piloro por conta do hipertrofiamento dos músculos circulares e longitudinais da região pilórica. Disso resulta um grave estreitamento do canal pilórico e obstrução da passagem da comida, tornando o estômago acentuadamente distendido, causando vômito em projétil. De causa desconhecida, a alta incidência desta condição em ambas as crianças gêmeas monozigóticas sugere o envolvimento de fatores genéticos. Duodeno. O duodeno começa a desenvolver-se a partir da parte caudal do intestino anterior e cefálica do intestino médio, inferiormente ao estômago. O rápido crescimento forma uma alça em forma de C. A luz do duodeno é temporariamente obliterada por conta da proliferação de suas células epiteliais, estando recanalizado ao final do período embrionário. A alça duodenal gira para a direita junto com a rotação do estômago. Uma anomalia interessante de ser citada é a atresia duodenal. A atresia duodenal é a oclusão completa da luz do duodeno resultante da não recanalização. De 20 a 30% dos afetados têm síndrome de Down. A investigação em famílias com atresia duodenal familiar sugere uma herança recessiva autossômica. Também ocorre polihidrâmio, pois impede a absorção do líquido amniótico pelo intestino. Nas radiografias, a presença de um sinal de dupla bolha sugere a condição, causado pela distensão do estômago e duodeno proximal cheios de gás.
fígado e aparelho biliar. O fígado, a vesícula biliar e o sistema de ductos biliares surgem da evaginação da parte caudal do intestino anterior no início da 4ª semana. O divertículo hepático, broto do fígado, divide-se em 2 partes. A cefálica maior constituirá o fígado e a caudal menor se tornará a vesícula biliar. Células endodérmicas se proliferarão e darão origem aos cordões hepáticos, que se anastomosarão em torno dos primórdios dos sinusoides hepáticos. Da 5ª à 10ª semana, o fígado cresce rapidamente e a hematopoiese começa ainda durante a 6ª semana e a formação da bile durante a 12ª. Da parte caudal do divertículo hepático, como dito anteriormente, forma-se a vesícula biliar e da haste do divertículo forma o canal cístico. Do mesentério ventral forma-se o peritônio visceral do fígado. A atresia biliar extrahepática é uma obstrução dos ductos biliares que resulta frequentemente da persistência do estágio compacto do desenvolvimento dos ductos. Pode resultar de infecção do fígado durante o período tardio do desenvolvimento fetal. Ocorre icterícia logo após o nascimento. O pâncreas se desenvolve a partir dos brotos pancreáticos, dorsal e ventral, na parte caudal do intestino anterior. Do broto pancreático dorsal provém a maior parte do pâncreas. O broto pancreático ventral desenvolve-se perto da entrada do canal biliar, no duodeno, e com o giro do estômago e, consequentemente, do duodeno, este broto passa a situar-se posteriormente ao broto dorsal, fundindo-se com o mesmo, anastomosando seus ductos, formando o canal pancreático principal. Histologicamente, podemos dizer que o parênquima do pâncreas deriva do endoderma dos brotos pancreáticos, enquanto a bainha de tecido conjuntivo e os septos interlobulares desenvolvem do mesênquima hispânico circundante. Uma anomalia que vale a pena citar é o pâncreas anular. O pâncreas anular é uma anomalia que ocorre quando um broto pancreático ventral bífido circunda e envolve a parte descendente do duodeno, fundindo-se com o broto dorsal. Este tipo de pâncreas pode vir a obstruir total ou parcialmente o duodeno, quando ocorre uma inflamação ou doença maligna, e uma incidência aumentada de pancreatite e úlcera péptica foi detectada em pacientes com este tipo de pâncreas anormal. Do intestino médio derivam-se intestino delgado, inclusive a maior parte do duodeno, seco, apêndice vermiforme, cólon ascendente e metade direita até os 2/3 do cólon transverso. O intestino médio, ao alongar-se, forma a alça do intestino médio, uma alça ventral em forma de U que se projeta para dentro do cordão umbilical, constituindo uma hérnia umbilical fisiológica, no início da 6ª semana. Isto ocorre por não haver espaço suficiente no abdômen para o intestino médio, que cresce rapidamente. O ramo cefálico da alça intestinal média cresce rapidamente, formando as alças do intestino delgado, jejuno e íleo. Enquanto o ramo caudal pouco se modifica, exceto pelo desenvolvimento do divertículo cecal, que originará o apêndice vermiforme e o seco. Na 10ª semana, o intestino volta ao abdômen no processo chamado redução da hérnia fisiológica do intestino médio, possivelmente por conta do aumento do tamanho da cavidade abdominal e diminuição relativa de tamanho de outros órgãos circundantes. A onfalocele congênita é a persistência da hérnia do conteúdo abdominal e resulta do não retorno do intestino médio para a cavidade abdominal durante a 10ª semana. Quando há onfalocele, a cavidade abdominal é proporcionalmente pequena por estar ausente o estímulo para o crescimento. O saco da hérnia é coberto por epitélio do cordão umbilical. Seco e apêndice forma-se, como dito anteriormente, do divertículo cecal, que surge na 6ª semana no ramo caudal da alça do intestino médio. O divertículo cecal não cresce igualmente, então, na extremidade distal do seco, cresce rapidamente o apêndice, formando um tubo vermiforme relativamente longo. A posição do apêndice sofre variações, podendo estar localizado posteriormente ao seco, apêndice retrocecal, ao cólon, retrocólico, ou descer sobre a borda da pelve, apêndice pélvico.
Do intestino posterior derivam terço esquerdo da metade do cólon transverso, cólon descendente sigmoide, o reto e parte superior do canal anal, epitélio da bexiga urinária e a maior parte da uretra. Todos os derivados do intestino posterior são supridos pela artéria mesentérica inferior. A junção do segmento do cólon transverso originado do intestino médio para o segmento originado do intestino posterior é indicada pela mudança de suprimento da artéria mesentérica superior para inferior. A cloaca é a porção terminal do intestino posterior. É uma cavidade revestida por endoderma que está em contato com o ectoderma da superfície da membrana cloacal, formada pelo endoderma da cloaca e pelo ectoderma do proctodeu, ou falseta anal. A cloaca é dividida em dorsal e ventral pelo septo uroretal. Este septo crescerá desenvolvendo extensões que produzirão o pregueamento das paredes laterais da cloaca e, posteriormente, se fundirá à membrana cloacal, formando uma parede que dividirá a cloaca dorsalmente em reto e parte cefálica do canal anal e ventralmente em seio urogenital, formando a membrana anal e a urogenital. A área de fusão do septo com a membrana é representada no adulto pelo corpo perineal, porção central do períneo, local para o qual converge e se inserem vários músculos. A membrana anal usualmente se romperá no final da 8ª semana e colocará a parte distal do trato digestório em comunicação com a cavidade amniótica. 2/3 superiores do canal anal adulto derivam do intestino posterior e o terço inferior do proctodeu. A linha pectínea do canal anal indica a junção do epitélio derivado do ectoderma do proctodeu com o endoderma do intestino posterior. Por causa de sua origem, os 2/3 superiores são supridos pela artéria superior do reto, continuação da artéria mesentérica inferior, enquanto o terço inferior é suprido pelas artérias inferiores do reto, ramos da artéria pudenda interna. As drenagens venosa e linfática e inervação também diferem de acordo com sua origem embrionária, informação clinicamente importante, por exemplo, quando se consideram metástases de células tumorais e características de carcinomas. A maioria das anomalias anorretais é causada pelo desenvolvimento anormal do septo uroretal, resultando na separação incompleta da cloaca das partes urogenital e uroretal. As lesões são classificadas em baixas ou altas, de acordo com a altura da lesão relativa ao músculo bulbo-retal. Como anomalia baixa, temos a agenesia anal com ou sem fístula, que ocorre quando o canal anal termina em fundo cego ou em uma abertura ectópica, geralmente no períneo. Pode também abrir-se na uretra, no caso dos homens, ou na vagina, no caso das mulheres. Como anomalia alta, temos a agenesia anorretal, com ou sem fístula, que é quando o reto termina acima do músculo bulbo-retal. O reto pode terminar em fundo cego ou haver fístula para a bexiga, chamada fístula reto-vesical, para a uretra, fístula reto-uretral, para a vagina, reto vaginal ou para o vestíbulo da vagina, a reto vestibular. A passagem de mecônio na urina é diagnóstica de fístula reto-urinária. Distúrbios autossômicos com malformação do sistema digestório. Malformações do sistema digestório, como atresia ou estenose anal, fístula traqueoesofágica, atresia duodenal, estenose pilórica, são comuns em vários distúrbios cromossômicos, variando entre mais ou menos frequentes. Na trissomia do 18, por exemplo, ânus mal localizado, onfalocele e rotação incompleta do cólon são anormalidades observadas entre 10% e 50% dos casos. Já ânus imperfurado, estenose do piloro e atresia biliar extrahepática ocorrem em menos de 10%. Algumas síndromes fortemente caracterizadas por malformações do sistema digestório. Síndrome Charge. A síndrome Charge é uma condição autossômica dominante com várias malformações congênitas, causada por mutações no gene CHD7, na maioria dos indivíduos testados. O gene CHD7 é membro da superfamília de genes das helicases, cujas proteínas afetam a estrutura da cromatina e a expressão gênica no início do desenvolvimento embrionário. O gene CHD7 é expresso em muitos tecidos fetais e do adulto, incluindo estômago, intestino e fígado.
Entre as características fenotípicas estão fístula traqueoesofágica ou atresia esofágica, além de defeitos cardíacos, atresia da coana, retardo do crescimento e do desenvolvimento, anomalias genitais, anomalia das orelhas, paralisia facial e fenda labial. A síndrome de Down ou trissomia do 21 é o mais comum e mais bem conhecido distúrbio cromossômico e é a causa genética mais comum de retardo mental moderado. Os portadores desta síndrome possuem 47 cromossomos, sendo o cromossomo extra o 21. Fenotipicamente apresentam dismorfias faciais características, como ponte nasal baixa, orelhas em baixa implantação, pescoço curto com frouxidão de pele na nuca, epicanto típico e inclinação da fissura palpebral para cima. A alteração nos membros superiores e inferiores também são característicos, além de alta incidência de cardiopatia. A atresia duodenal e fístula traqueosofágica são muito mais comuns na síndrome de Down do que em outros distúrbios. Síndrome de Townes-Brocks. Síndrome genética de herança autossômica dominante com expressividade variável, cujo gene responsável pela doença localiza-se no cromossomo 16q12. Esse gene é parte de um grupo de genes que codifica proteínas envolvidas no desenvolvimento normal de órgãos e tecidos antes do nascimento. Caracteriza-se principalmente por defeitos anais como imperfuração, localização anterior e estenose anal, dedo polegar com 3 falanges, outras anormalidades dos dedos do pé e da mão, sendo relatada também perda auditiva, ocasionalmente cardiopatia e atresia duodenal. A anatomia do sistema digestório. As estruturas do trato digestório são boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. Os órgãos acessórios são os dentes, a língua, as glândulas salivares, o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas. A boca, também chamada de cavidade oral ou bucal, é formada por dentes. Crianças têm 20 dentes descidos, que são os de leite, e adultos normalmente têm 32 permanentes. Bochechas, palato duro, que fica na parede superior, palato mole, que se estende posteriormente na cavidade bucal com a úvula, que está suspensa na região superior e posterior da cavidade bucal, língua, que se localiza no soalho da boca dentro da curva do corpo da mandíbula e é dividida em raiz, ápice e corpo. A raiz é a parte posterior por onde se liga ao ocioide pelos músculos hialoglosso e genioglosso e pela membrana glossóide. A hipoglote, por trás das pregas da mucosa, ao palato mole, pelos arcos do palato glosso e a faringe, pelos músculos constritores superiores da faringe e pela mucosa. O ápice é a extremidade anterior que se apoia contra a face lingual dos dentes incisivos inferiores. O sulco divide a língua em 2 metades iguais. As papilas linguais são divididas em valadas, fungiformes, filiformes e simples. A língua é dividida em metades por um septo fibroso mediano que se estende por todo o seu comprimento e se fixa inferiormente no ocioide. Em cada metade há 2 conjuntos de músculos, extrínsecos e intrínsecos. Os músculos extrínsecos são genioglosso, hioglosso, condroglosso, estiloglosso e palatoglosso. Os intrínsecos são longitudinal superior, longitudinal inferior, transverso e vertical. Posteriormente, a cavidade bucal se comunica com a parte oral da faringe. Seus limites são superior, corpo esfenóide e osso occipital, inferior, esôfago, posterior, coluna vertebral e faces dos músculos longo do pescoço e longo da cabeça, anterior, processo pterigóide, mandíbula, língua, ocioide e cartilagem tireoide e cricoide, lateral, processo estiloide e seus músculos. Ela é dividida em 3 partes: a nasal, nasofaringe, oral, orofaringe e laríngea, que é a laringofaringe. A nasofaringe não faz parte do processo digestório. A orofaringe se estende do palato mole até o ocioide. Em sua parede lateral encontra-se a toxina palatina.
A laringofaringe estende-se do ocioide à cartilagem cricoide. De cada lado do orifício laríngeo encontra-se um recesso denominado seio piriforme. O esôfago está localizado posteriormente à traqueia, começando na altura da sétima vértebra cervical. Perfura o diafragma pela abertura chamada hiato esofágico e termina na parte superior do estômago, médio de cerca de 25 centímetros. Esta estrutura é formada por 3 porções. Porção cervical, que está em contato íntimo com a traqueia. Porção torácica, que é a mais importante, passa por trás do brônquio esquerdo. Porção abdominal, que repousa sobre o diafragma e pressiona o fígado, formando nele a impressão esofágica. Após o esôfago fazer vários movimentos peristálticos, o alimento desloca-se para o estômago em cerca de 4 a 8 segundos. O estômago está situado no abdômen, logo abaixo do diafragma, anteriormente ao pâncreas, superiormente ao duodeno e à esquerda do fígado. É parcialmente coberto pelas costelas. Ele está localizado no quadrante superior esquerdo do abdômen, entre o fígado e o baço. Ele é dividido em 4 regiões principais: cárdia, fundo, corpo e piloro. O fundo situa-se acima do ponto onde se faz a junção esôfago com estômago. Existe uma válvula osteocárdico, ou orifício esofágico inferior. A cárdia, situada logo acima da curvatura menor do estômago. O estômago possui uma poderosa válvula muscular, um esfíncter chamado de piloro. Pouco antes do esfíncter pilórico, encontramos uma porção denominada antropilórica. Esse órgão apresenta ainda 2 partes: a curvatura maior, que é a margem esquerda do estômago, e a curvatura menor, que é a margem direita do estômago. Após o estômago, há o intestino delgado, que se estende do piloro até a junção iliocecal, que se reúne com o intestino grosso. Sua extensão possui uma área de superfície para digestão e absorção muito grande, sendo ainda muito aumentada pelas pregas circulares, vilosidades e microvilosidades. O duodeno é a primeira porção do intestino delgado, divide-se em 4 partes, são essas: parte superior, ou primeira porção, parte descendente, ou segunda porção, parte horizontal, ou terceira porção, parte ascendente, ou quarta parte. O jejum é mais largo, aproximadamente 4 centímetros. Sua parede é mais espessa, mais vascular e de cor mais forte que o ilho. A artéria mesentérica superior faz a irrigação do jejum por meio de seus ramos próprios, as jejunais. Essas artérias se unem para formar as chamadas arcadas arteriais, que vão dar origem à vasa recta, um conjunto de vasos retos que segue para o jejum e o ilho, sendo mais abundantes e longos no primeiro. A drenagem venosa é feita pela veia mesentérica superior, que se une próximo à cabeça do pâncreas, à veia esplênica, para formar a veia porta-hepática. A inervação simpática chega até o tecido por um plexo nervoso periarterial, que acompanha a artéria mesentérica superior, inervando todas as partes irrigadas por ela. Os nervos provenientes da raiz ventral dos segmentos T8 a T10 da medula espinhal passam pelos gânglios paravertebrais até atingirem os nervos esplênicos. O ilho surge a partir do jejum e termina a abrir-se no intestino grosso, pela válvula iliocecal, que une o ilho terminal ao seco, na região pélvica. Assim como o jejum é irrigado pela artéria mesentérica superior, mas dessa vez pelos ramos ileais,
que da mesma forma emitem as arcadas arteriais, que se anastomosam em arcos que emitem a vasa recta. A drenagem venosa também é realizada por meio da veia mesentérica superior. O ilho apresenta riqueza de vasos e gânglios linfáticos, divididos em grupos principais, como os linfonodos mesentéricos justa-intestinais, mesentéricos, nódulos superiores, que são centrais, e ilho-cólicos. Também, como no jejum, a inervação atinge os tecidos pelo plexo nervoso periarterial, que acompanha a artéria mesentérica superior. O intestino grosso é dividido em 4 partes principais: seco, cólon, reto e ânus. O seco é a parte do intestino grosso que recebe o conteúdo do intestino delgado e onde se localiza um prolongamento em forma de tubo, o apêndice vermiforme. O colo ascendente é localizado após o intestino delgado, do lado direito inferior do abdômen, e sobe até o fígado. O colo transverso segue do fígado em direção ao baço e leva esse nome, pois atravessa o abdômen do lado direito para o esquerdo. O colo descendente é o segmento do colo que desce pelo lado esquerdo, levando o bolo alimentar para baixo. Após o descendente, o colo torna-se solto, móvel e em formato de S, e liga-se ao reto. A essa parte denomina-se sigmoide. O reto tem aproximadamente 15 centímetros de comprimento e divide-se em 3 partes: superior, médio e inferior. O ânus é formado por um anel muscular que funciona como esfíncter e exerce controle sobre a evacuação. As glândulas salivares são divididas em 2 grandes grupos, as menores e as maiores. As menores constituem-se pequenos corpúsculos ou nódulos disseminados nas paredes da boca, como as glândulas labiais, palatinas, linguais e molares. As maiores são representadas por 3 pares, que são as parótidas, submandibulares e sublinguais. A parótida é a maior das 3 e situa-se na parte lateral da face, abaixo e adiante do pavilhão da orelha, irrigada por ramos da artéria carótida externa, inervada pelo nervo auriculotemporal, glossofaríngeo e facial. A submandibular é arredondada e situa-se no triângulo submandibular. É irrigada por ramos da artéria facial e lingual. Os nervos secromotores derivam das fibras parasimpáticas craniais do facial. As fibras simpáticas provêm do gânglio cervical superior. A glândula sublingual é a menor das 3 e localiza-se abaixo da mucosa do assoalho da boca. É irrigada pelas artérias sublinguais e submentonianas. Os nervos derivam de maneira idêntica aos da glândula submandibular. O fígado recebe cerca de 70% do seu sangue proveniente da veia porta e o restante pela artéria hepática, que é sangue oxigenado. Ele apresenta 2 faces, a diafragmática e a visceral. A face diafragmática antero-superior é convexa e lisa, relacionando-se com a cópula diafragmática. A face visceral é irregularmente côncava pela presença de impressões viscerais e é subdividida em 4 lobos: direito, esquerdo, quadrado e caudado. O fígado é dividido em 2 regiões principais: o lobo direito e o lobo esquerdo. Essa divisão é estabelecida pelo ligamento falciforme. O fígado está preso anteriormente à parede abdominal por esse ligamento. O aparelho excretor do fígado é formado pelo ducto hepático, vesícula biliar, ducto cístico e ducto colédoco. A vesícula biliar se conecta ao fígado e ao duodeno através do trato biliar. O ducto cístico sai da vesícula biliar e se une ao ducto hepático comum para formar
o ducto colédoco. O ducto colédoco, então, se une ao ducto pancreático e entra no duodeno através da ampola hepatopancreática, na papila maior do duodeno. É vascularizada pela artéria cística, que normalmente é um ramo direito da artéria hepática direita. Outro órgão digestório acessório é o pâncreas, que é dividido em 3 regiões: cabeça, corpo e cauda. A cabeça se encaixa no quadro duodenal e sua cauda é afilada. É vascularizado pelas artérias pancreaticoduodenais, a artéria mesentérica superior, que origina as artérias pancreaticoduodenais inferiores, a artéria gastroduodenal, que origina as artérias pancreaticoduodenais superiores, a artéria esplênica, que origina as artérias pancreáticas. A drenagem venosa ocorre através das veias pancreáticas. Possui ilhéus de Langerhans, que é a região endócrina, e os acinos pancreáticos, que é a região exócrina. Fisiologia do sistema digestório. O trato alimentar tem a função de abastecer o corpo com água, eletrólitos, vitaminas e nutrientes. Os principais hormônios que regulam o sistema digestório são gastrina, colecistocinina, secretina e peptídeo insulinotrópico dependente. A gastrina tem a função de aumentar a secreção de H+ pelas células parietais gástricas e estimular o crescimento da mucosa gástrica mediante a estimulação da síntese de RNA e novas proteínas. As funções da colecistocinina são estimular a contração da vesícula biliar e, ao mesmo tempo, causar relaxamento do esfíncter para a secreção da bile, estimular a secreção de enzimas pancreáticas, potencializar a estimulação da secretina pancreática de íon bicarbonato induzida pela secretina e estimular o crescimento do pâncreas exócrino e inibir o esvaziamento gástrico. As ações da secretina são estimulação da secreção pancreática, aumento da produção de bile e inibição da secreção de H+ pelas células parietais gástricas. As ações do peptídeo insulinotrópico dependente são estimulação da liberação de insulina e inibição de secreção de H+ pelas células parietais. As substâncias parácrinas liberadas pelas células endócrinas na mucosa gastrointestinal são somatostatina, secretada pelas células delta do pâncreas, que inibe todos os hormônios do gastrointestinal, a secreção gástrica de H+, e a histamina, que aumenta a secreção gástrica de H+. As substâncias neurócrinas são peptídeo intestinal vasoativo, que provoca o relaxamento da musculatura lisa gastrointestinal, estimula a secreção pancreática de íon bicarbonato e inibe a secreção gástrica de H+. A bombezina estimula a secreção de gastrina pelas células G e a encefalina, que estimula a contração da musculatura lisa gastrointestinal e inibe a secreção intestinal de líquido e eletrólitos. Embora as influências neurócrinas, parácrinas e endócrinas possam ocorrer em locais e momentos diferentes durante o processo de digestão, estas ocorrem simultaneamente de maneira integrada e complementar. O trato gastrointestinal é formado por musculatura lisa e esquelética. A sua motilidade ocorre quando há despolarização da musculatura circular e longitudinal, contrações fáscias e tônicas. As ondas lentas se originam nas células intestinais de Cajal e ocorrem espontaneamente. A despolarização é feita através da abertura dos canais de cálcio e da despolarização de potássio. O processo de mastigação começa pelos dentes. Os incisivos cortam o alimento e os posteriores molares trituram. Grande parte do processo ocorre pelo reflexo da mastigação. Além disso, há enzimas que ajudam no processo de quebra dos alimentos. A deglutição é coordenada pelo bulbo. Nela, a nasofaringe se fecha ao mesmo tempo que a respiração é inibida. Os músculos laríngeos contraem-se, fechando a glote e elevando a laringe. A peristalse começa na faringe para impulsionar o bolo alimentar em direção ao esôfago.
Ao mesmo tempo, o esfíncter esofágico superior relaxa e permite a entrada do bolo alimentar no esôfago. A motilidade esofágica é uma sequência de eventos. Primordialmente, o esfíncter esofágico relaxa e permite que o alimento deglutido entre no esôfago. Depois, o esfíncter superior contrai para evitar o refluxo. Há uma contração peristáltica primária que é acelerada pela ação da gravidade. Uma contração peristáltica secundária remove os demais resquícios alimentares do esôfago. Quando o alimento aproxima-se da extremidade inferior do esôfago, o esfíncter esofágico inferior relaxa através da mediação do nervo vago, cujo neurotransmissor é o VIP. Então, o estômago relaxa para a entrada do bolo alimentar. Isso é um reflexo vago-vagal, auxiliado pela colecistocinina. O processo de mistura é através de ondas lentas. Uma onda de contração fecha a porção distal do antro. As contrações aumentam por estimulação vagal e diminuem por estimulação simpática. A motilina é o mediador das contrações. A região caudal do estômago se contrai para impulsionar o alimento para o duodeno. O duodeno atua na digestão e absorção do intestino delgado, como no estômago, é impulsionado pelas ondas lentas, a estimulação parasimpática aumenta a contração, enquanto a simpática diminui. As contrações de segmentação misturam conteúdo intestinal. As contrações peristálticas impulsionam o quimo em direção ao intestino grosso. O reflexo peristáltico é coordenado pelo sistema nervoso entérico. O reflexo gastro-ileal é mediado pelo sistema nervoso autônomo extrínseco. A presença de alimento no estômago deflagra o aumento da peristalse no íleo e relaxamento iliocecal, logo o conteúdo é levado até o intestino grosso. No intestino grosso, o material fecal se move do seco para o cólon, depois reto e canal anal. As contrações de segmentação na parte proximal do cólon misturam o alimento e são responsáveis pela saculação. Como a maior parte da absorção da água ocorre na porção proximal do cólon, o material fecal na porção distal do cólon torna-se semissólido e se desloca devagar. A sequência de eventos da defecação é: quando o reto se enche de material fecal, se contrai e o esfíncter interno do ânus relaxa. Quando é atingida cerca de 25% da capacidade retal, surge a urgência para defecar. No entanto, a defecação é impedida pela contração tônica do esfíncter externo do ânus. A pressão intraabdominal é aumentada por meio da expiração contra a glote fechada. A produção de saliva é controlada pelo sistema nervoso simpático e parasimpático, sendo que a parasimpática é a mais importante. Os receptores colinérgicos nas células acinares e ductais são muscarínicos. Os agentes anticolinérgicos inibem a produção de saliva e provocam xerostomia, boca seca. Na estimulação simpática, os receptores nas células acinares e ductais são beta-adrenérgicos. A produção de saliva é aumentada pela presença de alimentos na boca, odores, reflexos condicionados e náusea, e diminuída pelo sono, desidratação, medo e agentes anticolinérgicos. As principais secreções do estômago são ácido clorídrico, pepsinas, fator intrínseco, muco, bicarbonato, gastrina e histamina. As secreções gástricas através das células parietais, principais e G. Mecanismo de secreção do HCl, ou ácido clorídrico. O íon H+ é bombeado para o estômago contra o gradiente de concentração. A gastrina é liberada pelas células G no antro gástrico. Promove a secreção de HCl e dos pepsinogênios. Estímulos nervosos vagais liberam peptídeo liberador de gastrina, GRP, ou bobenzina. Os pepsinogênios são transformados em pepsinas ativas pela clivagem das ligações ácido-láveis. A secreção de muco. As mucinas são secretadas pelas células mucosas, localizadas nos colos das glândulas gástricas, e pelas células epiteliais superficiais. A manutenção da camada mucosa protetora requer a síntese contínua de novas mucinas, que deverão substituir aquelas que são clivadas pelas pepsinas.
A secreção do muco é estimulada por alguns dos mesmos estímulos que aceleram a secreção do ácido e dos pepsinogênios, especialmente pela acetilcolina. A secreção de bicarbonato. As células epiteliais superficiais secretam também um líquido aquoso, que contém bicarbonato. O bicarbonato é aprisionado pelo muco viscoso, tornando alcalina a camada mucosa. O gel mucoso protetor, que se forma sobre a superfície luminal do estômago, e as secreções alcalinas nele contidas, constituem uma barreira mucosa gástrica que previne o ataque da mucosa pelo conteúdo gástrico. Secreção pancreática. Seu suco exócrino é constituído por um componente aquoso e um componente enzimático. O componente aquoso é rico em bicarbonato, ajuda a neutralizar o conteúdo do adenal. O componente enzimático contém enzimas para digerir carboidratos, proteínas e gorduras. O controle da secreção enzimática se dá a acetilcolina pelo sistema parasimpático, a colecistocinina secretada pela mucosa do duodeno e jejum. O controle da secreção de bicarbonato se dá a secretina produzida pelas células da mucosa do duodeno e do jejum, em resposta ao ácido do lúmen intestinal. A secreção biliar desempenha um papel central na regulação dos níveis séricos de colesterol. Contém ácidos biliares, colesterol, fosfolipídios e pigmentos biliares. São secretados pelos hepatócitos nos canalículos biliares, que convergem para canalículos cada vez maiores e, finalmente, um único e grande canal biliar. Os ácidos biliares emulsificam os lipídios e, dessa forma, ampliam a área de superfície disponível para as enzimas lipólicas. A seguir, os ácidos biliares formam as micelas mistas com os produtos da digestão lipídica. Elas aceleram o transporte dos produtos da digestão lipídica para a superfície da borda em escova, aumentando dessa forma a absorção de lipídios por parte das células epiteliais. Secreções duodenais. A submucosa duodenal contém glândulas ramificadas, glândulas de Brunner, que elaboram secreção rica em muco. Contém grande quantidade de íons bicarbonato, auxiliam a neutralizar o pH do quimo. Colecistocinina é secretada pelas células da mucosa duodenal e jejunal, em resposta à presença de monoglicerídeos e ácidos graxos ou peptídeos e aminoácidos. A secretina é secretada pelo duodeno e tem a função de promover a secreção de bicarbonato pancreático e biliar. O papel do sistema nervoso no aparelho digestório. O sistema nervoso, por meio do nervo vago, envia estímulos ao estômago, iniciando a liberação do suco gástrico. Quando o alimento chega ao estômago, este começa a secretar gastrina, hormônio produzido pela própria mucosa gástrica e que estimula a produção do suco gástrico. Aproximadamente 30% da produção do suco gástrico é mediado pelo sistema nervoso, enquanto os 70% restantes dependem do estímulo da gastrina. Com a passagem do alimento para o duodeno, a mucosa duodenal secreta outro hormônio, a secretina, que estimula o pâncreas a produzir suco pancreático e liberar bicarbonato. Ao mesmo tempo, a mucosa duodenal produz colecistocinina, que é estimulada principalmente pela presença de gorduras no quimo e provoca a secreção do suco pancreático e contração da vesícula biliar, que lança a bile no duodeno. Em resposta ainda ao quimo rico em gordura, o duodeno secreta enterogastrona, que inibe os movimentos de esvaziamento do estômago, a produção de gastrina e, indiretamente, de suco gástrico. Dois tipos de nervos ajudam a controlar a digestão. Nervos extrínsecos, que chegam aos órgãos digestivos da parte não consciente do cérebro ou da medula espinhal. Eles liberam um produto chamado acetilcolina e outro chamado adrenalina. A acetilcolina faz com que os músculos dos órgãos digestivos se contraiam com maior intensidade, empurrando o bolo alimentar e sucos digestivos através do trato digestivo. A acetilcolina também estimula o estômago e pâncreas a produzirem mais suco digestivo. A adrenalina relaxa os músculos do estômago e intestino e diminui o fluxo sanguíneo nesses órgãos. Mais importante ainda são os nervos intrínsecos, em forma de rede que cobrem a parede do esôfago, estômago, intestino delgado e cólon. São estimulados pela distensão da parede dos órgãos pelo alimento.
Liberam inúmeras substâncias que aceleram ou retardam o movimento da comida ou da produção de sucos digestivos. Farmacologia do sistema digestório. Do ponto de vista da intervenção farmacológica, os fármacos agem principalmente nos desequilíbrios da secreção gástrica, em sintomas de vômito e náusea, na motilidade intestinal e eliminação das fezes. Nos desequilíbrios da secreção gástrica, destacam-se as úlceras pépticas, gástrica e duodenal, a doença do refluxo gastroesofágico e as lesões causadas pelos anti-inflamatórios não esteroidais, a presença ou não da bactéria Helicobacter pylori e ainda a síndrome de Zollinger-Ellison. Fisiologia das principais doenças do trato gastroesofágico. Úlcera péptica. A úlcera péptica ocorre quando há desequilíbrio ou perturbação dos fatores que danificam ou protegem a barreira mucosa gastrointestinal. Alguns fatores patológicos estão associados com a úlcera péptica, como a infecção por Helicobacter pylori, a acidez aumentada, a redução da espessura da camada mucosa, a redução de bicarbonato, o aumento da pepsina de tipo 1, a redução do fluxo sanguíneo da mucosa e o aumento do potencial erosivo das úlceras por anti-inflamatórios não esteroidais. Outros fatores de riscos reconhecidos para a úlcera péptica são o estresse, o tabagismo e a herança genética. A doença do fluxo gastroesofágico. Doença do fluxo gastroesofágico é uma condição em que o conteúdo gástrico e ou do duodeno faz refluxo para o esôfago. Isso pode resultar numa inflamação da mucosa do esôfago, esofagite, podendo evoluir para uma esofagite erosiva e transformação da mucosa esofagiana em mucosa gástrica, metaplasia de Barré, condição pré-maligna de adenocarcinoma esofagiano. Essa condição está frequentemente associada com distensão gástrica, pressão reduzida do esfíncter esofagiano inferior e a redução do peristaltismo esofagiano. Distúrbios da secreção gástrica. Os fármacos utilizados para inibir ou neutralizar a secreção de ácido gástrico divididos em 3 classes principais. Tá péssimo. Vou continuar, porque já é o começo. São divididos, né? Distúrbios de secreção gástrica. Os fármacos utilizados para inibir ou neutralizar a secreção de ácido gástrico são divididos em 3 classes principais: os antagonistas dos receptores H2, os inibidores da bomba de prótons e os antiácidos. São exemplos de receptores H2, a cimetidina, ranitidina e famotidina. Mecanismo de ação dos antagonistas dos receptores H2. A supressão ácida ocorre pelo bloqueio competitivo dos receptores histamínicos tipo 2, H2, ao estímulo induzido pela histamina nas células enterocromafins, proximais às células gástricas parietais, na liberação da secreção ácida. Os antagonistas dos receptores H2 bloqueiam competitivamente a liberação ácida induzida pela histamina, a partir das células parietais do estômago. São administrados em dose única, preferencialmente à noite, quando o tamponamento ácido é menor. Entretanto, a dose pode ser dividida em 2 tomadas ao dia, por 4 a 8 semanas. Os inibidores da bomba de prótons bloqueiam irreversivelmente a bomba de prótons, inibindo assim a secreção das células parietais gástricas. Também são tomados geralmente em dose única pela manhã. O mecanismo de ação dos inibidores da bomba de prótons é: suprime a secreção gástrica por meio da inibição específica da enzima ATPase na superfície secretora da célula parietal gástrica. Todos os representantes dessa classe são similares entre si, reduzindo em até 95% a produção diária de ácido gástrico. Os antiácidos. Já os antiácidos agem neutralizando a acidez e aumentam o pH gástrico. São utilizados em caso de dispepsia não ulcerativa e doença do refluxo gastroesofágico. Esses medicamentos agem de forma simples, neutralizando diretamente o ácido gástrico e inibem as atividades das enzimas pépticas, elevando o pH para mais de 5. Misoprostol. É um fármaco análogo à prostaglandina E1 e possui ação protetora da mucosa gástrica.
usado principalmente para a prevenção e o tratamento de úlceras provocadas pelo uso prolongado de anti-inflamatórios não esteroidais, por inibir a secreção gástrica, aumentar o fluxo sanguíneo na mucosa e a secreção de muco e de bicarbonato. Os efeitos adversos incluem a diarreia, cólicas abdominais, também podem ocorrer contrações uterinas e abortamento nas mulheres gestantes. Não é comercializado no Brasil. A infecção por Helicobacter pylori. O tratamento da infecção pela Helicobacter pylori deve ser sempre considerado, pois sua presença tem sido associada como fator causal na produção de úlceras gástricas e duodenais, bem como fator de risco para o câncer gástrico. Os esquemas de tratamento para H. pylori são os seguintes: tratamento tríplice durante 14 dias com inibidor da bomba de prótons, mais claritromicina, metronidazol ou amoxicilina. E tratamento quádruplo durante 14 dias com inibidor da bomba de prótons, metronidazol, subsalicilato de bismuto e tetraciclina, ou antagonista de receptor H2 com subsalicilato de bismuto, metronidazol e tetraciclina. Vômito e náusea. Na náusea e vômito existem estímulos eméticos como substâncias químicas ou fármacos no sangue ou no intestino, impulsos aferentes providos do trato gastrointestinal, labirinto e sistema nervoso central. Assim, estímulos como emoções fortes, odores, estímulos visuais, gustativos, laríngeos, palatoláríngeos, faríngeos e esofágicos, bem como o uso de medicamentos, principalmente quimioterápicos, impulsiona o centro do vômito e a zona quimiorreceptora que impulsiona a contração do diafragma, da porção pilórica do estômago e dos músculos abdominais, aumentando a pressão abdominal e expulsando o conteúdo gástrico. Os fármacos comuns são cloridrato de metoclopramida, domperidona e cloridrato de ondansetrona. Os principais efeitos adversos do antieméticos mais usados incluem sonolência, queda ou aumento de pressão arterial, espasmos musculares involuntários, tonturas, desmaios e cefaleia. Motilidade do trato gastrointestinal. Os principais distúrbios da motilidade gastrointestinal são a diarreia, a evacuação de fezes líquidas de forma frequente, mais de 4 vezes ao dia e sem controle, constipação, alteração do trânsito intestinal, gerando a retenção das fezes ou dificuldade de sua evacuação. Os dois casos podem ser sintomas de patologias diversas. Os fármacos que alteram a motilidade do trato gastrointestinal incluem purgativos, como lactulose, agentes de aumento de motilidade gastrointestinal sem purgação, como domperidona e metoclopramida, antidiarreicos, como sais de reidratação oral, e antiespasmódicos, como a codeína e a loperamida. Fármacos para doença intestinal crônica, como síndrome do colo irritável, colite ulcerativa e doença de Crohn. São doenças que causam dor aos seus portadores, necessitando de tratamento com anti-inflamatórios potentes. Os fármacos a seguir são usados sintomaticamente e associados a uma dieta rica em fibras e algum laxativo. São eles: glicocorticoides, prednisolona ou budesonida, aminosalicilatos como sulfasalazina e mesalazina.